sobre saúde mental no que diz respeito à vida cristã e à comunidade cristã. Sobre a importância desse assunto ser tratado, ser discutido, ser refletido com essa seriedade. Porque nós também percebemos, e você tem acompanhado aí, inúmeras pesquisas que apontam muitos pastores passando por síndromes do burnout, né, com grandes atividades, e sobre a necessidade de que esse assunto também seja tratado em nível pastoral e de liderança. Como é que você compreende isso, Rony? Há uma grande necessidade, Valmir, de falarmos de modo geral, para o público em geral da igreja, sobre saúde mental. Eu já lidei com diversos casos em que a pessoa chega para mim e diz assim: eu estou triste, mas eu não posso ficar triste, porque eu sou cristã. E é um equívoco, né? Ou então, eu estive deprimida, a pessoa passou por um processo de depressão, teve que ir ao psiquiatra, tomar remédio, e a pessoa se sente super derrotada porque ela teve que fazer esse percurso medicamentoso, teve que procurar auxílio médico. Essa é uma visão equivocada. De um lado, nós espiritualizamos ou super espiritualizamos a saúde mental, como que o sofrimento pode ser de todas as ordens. O crente pode morrer de acidente de carro, pode morrer com câncer, pode sofrer com câncer, pode ter diversos outros problemas, mas não pode sofrer emocionalmente. É um equívoco grande. Se nós olharmos a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, nós temos muitos casos de grandes sofrimentos, tristezas absurdas. Eu cito aqui um livro apenas, que é o livro do Wilson Porte Jr., Depressão e Graça. Vale muito a pena ler esse livro, porque ele faz uma pesquisa bastante interessante. Ele tem uma primeira parte em que ele demonstra um pouco do percurso que ele mesmo trilhou pela depressão, mostra de maneira um pouco mais estruturada e acadêmica, digamos assim, o que seja depressão, causas, sintomas, etc. Mas ele vai para um lugar em que nós cristãos frequentemente procuramos resposta, a Bíblia. Então ele mostra como diversos casos na Escritura tinham por pessoas fortes, Moisés pedindo a morte a Deus. Elias dizendo: estou com medo de uma mulher Jezabel. Já enfrentou 850 profetas, mandou fogo em todo mundo e ainda está com medo de Jezabel. Não come direito, o corvo precisa vir, chegar, quase que bater na porta e dizer aqui: ó, iFood celestial, ó, come aqui, né? Ele está com dificuldades emocionais, tristezas emocionais mesmo. É Jonas que está emburrado com uma boboreira, porque o Senhor resolveu perdoar Nínive. Situações todo que Jonas são... é complicado. Todo Jonas é difícil. Eu não queria chegar a esse desdobramento, mas... Então, a Escritura, ela nos mostra esse lado humano, né? De todos esses heróis da fé, que sofreram, que sentiram dores, que choraram muito, que estão angustiados. E é por causa disso que nós devemos falar, sim, de saúde mental na igreja, de sofrimentos emocionais. Pessoas que, vez por outra, estão procurando apenas a oração para lidarem com suas depressões. Caso que eu acompanhei há algum tempo, uma certa pessoa perdeu o filho, estava num processo de luto, mas o processo de luto dela se estendeu. Ela era responsável por departamentos na igreja, e o processo de luto dela se estendeu. Mas as pessoas que estavam no entorno dela diziam falta de oração, falta de leitura bíblica, falta de vida com Deus. Mas era uma pessoa... Amigo de Jó, né? Que vivia... Exatamente. É a teologia do amigo de Jó. Achando que o mal, ele precisa de um motivo pecaminoso, cuja origem é o próprio sujeito, né? Ele se esquece de que, na verdade, Deus tem o controle de todas as coisas e que o inimigo pode trabalhar de modo a só um ser parênteses aí, por Rony. Deus. Você falando sobre isso, o Bruce Waltker, ele diz o seguinte, que nós acabamos errando com o princípio da lei da semeadura. Ele diz, é fato que tudo que nós semeamos, nós colhemos, mas nem tudo que colhemos, semeamos, ele diz. Por quê? Porque se a gente cair no inverso, a gente vai achar que tudo que acontece na sua vida é porque você plantou. Inclusive as coisas boas. E aí nós retiramos Deus do lugar, né? Exatamente. Porque a providência, as benesses de Deus são incondicionais muitas vezes, né? As suas bênçãos acabam aí vem um câncer, então você pecou. Exatamente. E é difícil isso. Porque, agora falando de maneira mais pastoral, é difícil isso, porque muitas vezes alguém nos procura para uma conversa, essa pessoa chega e diz assim: irmão, eu não sei o que eu fiz.
Eu não sei o que eu fiz, eu preciso de ajuda. Está em franco sofrimento, em frustração, precisando de ajuda emocional. E às vezes a palavra de um e de outro dentro do contexto da igreja é ore mais, jejue mais, consagre mais. E a pessoa diz, como no caso da mulher em luto que iniciei contando, ela diz, eu não sei mais quanto tempo eu posso orar, eu vou ter que deixar de fazer as coisas de casa, porque eu já não tenho mais tempo. Ela vivia na igreja, orando, buscando a Deus. Então, acho que é importante a gente acirrar esse ponto. Oração faz toda a diferença. Sim. Vida com Deus faz toda a diferença. Mas nós precisamos aprender a lidar com outras ferramentas, com outras importantes ajudas que estão no nosso entorno, né? Paulo, por exemplo, vai dizer que consolo para o seu coração, ele usa a mesma palavra em 2 Coríntios capítulo 1, ele usa a mesma palavra para consolo advindo do Espírito Santo e consolo advindo dos irmãos. Como se os irmãos fossem esta obra do Espírito para o seu coração. Ele passa por dificuldades e diz, o Espírito me consola. É verdade, porque o Espírito é de Cristo. Mas os irmãos me consolam. Saber que vocês estão bem me consola. Exatamente. A pessoalidade, o relacionamento é alvo de consolo, é fruto de consolo para Paulo. Então, nós precisamos sim falar de saúde mental no contexto da igreja. E também falar de saúde mental, especialmente para aquelas pessoas da liderança da igreja, pastores e outros líderes, que estão em franco sofrimento. Veja, a natureza do ministério é desafiador. A natureza do ministério, segundo o Novo Testamento, é serviço, discipulado e exigência. Então, você está exigido de todas as ordens. Com o que é que o ministério lida? O ministério lida com o cuidado de gente difícil. Paulo, por exemplo, dizendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele disse que ele teve que cuidar de pessoas difíceis com lágrimas. E ele teve que escrever a essas pessoas carta em lágrimas, que é a carta, possivelmente a carta perdida, né? E ele disse que eles eram difíceis porque eram desobedientes, tinham seus próprios problemas, estavam com muitas aflições. E Paulo diz, é difícil cuidar de vocês. Eu tive que escrever com lágrimas. Imagine um apóstolo escrevendo com dificuldade. Então, a natureza do próprio ministério é difícil, porque é servir os outros, é ser exigido o tempo todo, né? Nós exigimos críticas. Nós exigimos, inclusive, que os nossos líderes sejam perfeitos, não tenham dores, não tenham sofrimentos. Imagine, quantas foram as vezes que nós ouvimos os nossos líderes dizer, tá doendo, tô sofrendo, olha a minha angústia. Nós não ouvimos, né? E é interessante porque Paulo escrevendo, falando, né? É Lucas quem escreve em Atos capítulo 14, verso 15, falando sobre o momento em que Paulo e Barnabé passaram por determinada cidade e foram vitoriosos naquela cidade. Milagres aconteceram e a cidade quis enobrecer a Paulo. E Paulo disse assim, não, gente, eu sou homem sujeito às mesmas paixões que vocês. Lá em Tiago diz que Elias também era homem sujeito às mesmas paixões que nós. A pergunta que eu sempre faço é, e nós? Somos sujeitos às mesmas paixões que estes homens? Porque é fácil olhar para eles e dizer assim, eles estão se comparando a mim como se eu fosse um referencial. Mas e quando eles são um referencial de sofrimento? Né? Paulo diz que ele temia a morte em 2 Coríntios capítulo 1. E busca de Deus, acreditando que Deus poderia reverter aquela situação. Mas é possível que Deus permitisse morrer. Então, nós temos homens que são homens de fé, cujo caminho é heróico, e é indubitável o caminho heróico deles, mas ainda assim estão emocionalmente abalados em algumas circunstâncias. Por isso precisamos falar de sofrimento, sim, para líderes, cuidado com eles. A igreja precisa começar a cuidar mais de seus líderes. E além de lembrar também de outras ações fundamentais no sentido do descanso, respeitar o descanso, tomar o cuidado com o ativismo, ter amigos verdadeiros, no sentido assim, aquelas pessoas que são mais chegadas, que você possa dialogar, isso é um hábito fundamental na vida e que contribui para a rigidez mental. O Wiersbe, num livro sobre pastorado, ele diz que pastores precisam começar a pensar em si como ovelhas. Porque se pensarem em si mesmo como ovelhas, perceberão que o descanso é uma necessidade. E aí ele lembra muito bem das ações de Jesus. Vez por outra, o texto bíblico diz, e retirou-se Jesus para um lugar de descanso. Alguém, em sã consciência, vai dizer que Jesus era fraco por causa dessa atitude? Sob hipótese alguma. Ele está fazendo essa atitude porque reconhece
uma necessidade de humanidade. O texto miraculoso de Marcos capítulo 4, em que Jesus depois se levanta, acalma mar e vento, esse texto tem uma coisa curiosa, porque esse texto diz que Jesus entra na polpa do barco, deita numa almofadinha e dá uma apertadinha na almofada, sabe? Como que descansando. O mar está atribulando. Lucas, inclusive, usa uma palavra grega, trazendo a ideia de que o barquinho está se despedaçando. E Jesus está como? Descansando. Sabe aquele capote que a gente tá toma cansado, né? na sexta-feira à noite? É mais ou menos isso. O próprio Paulo falou para o jovem obreiro, Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Cuida de você, cuida da sua saúde. Né? E aí a saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental. O Isso é pastor, uma né? vez, eu me recordo muito bem, primeira vez que eu tive a oportunidade do pastor Antônio Gilberto, aqui em Cuiabá, ele estava sentado com aquela fala muito tranquila, que não fazia distinção com ninguém, estávamos lá, eu era ainda bem jovem, sou ainda, né? E ele falava exatamente sobre essa questão do cuidado. Ele dizia, pastor pastoreia, mas quem pastoreia o pastor? Sim. Então daí a necessidade de criar esses mecanismos, esses cuidados necessários para que os nossos pastores e nós que somos obreiros, porque nós estamos falando aqui enquanto obreiros, né, termos a manutenção desses cuidados necessários. Né? Certo pregador disse assim, né, olha, Deus me deu um jumento e uma mensagem. O jumento eu matei. E a mensagem já não posso pregar, porque o jumento era o corpo dele. Ele estava dizendo, eu tinha meu corpo, né, que era um veículo onde eu me locomovia para ir pregar a mensagem, porque não cuidei de mim mesmo, matei o jumento. E por causa disso não posso pregar a mensagem. Então muitos líderes estão tão comprometidos com a igreja, e o comprometimento é bom, mas o comprometimento não pode ser doentio. Um pastor, colega meu, ele estava tão comprometido com a igreja que ele pastoreava que ele parou na UTI. E quando ele estava na UTI, Deus falou com ele. Deus disse para ele assim, ó, eu queria te lembrar que você não precisa morrer pela igreja porque eu já fiz isso. Alguém já fez. Ele voltou para a igreja e falou assim, irmãos, eu vou falar para vocês o que Deus falou comigo. Deus falou para mim que eu não preciso morrer pela igreja, porque ele enviou o seu filho e Jesus já fez isso. E aí ele entendeu a dimensão do ministério. O ministério não é você salvar a igreja, porque isso é Cristo que faz. O ministério não é você se colocar na posição de alguém que é o salvador e vai se sacrificar pela igreja, porque isso quem faz é Cristo. Né? Certa vez eu destaquei esse ponto, que nós precisamos fazer uma grande distinção entre persistência e obsessão. Sim. O persistente sabe a hora de parar. Sabe. Obsessivo nunca sabe. Nunca sabe.